Então, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, é uma passagem, uma história curta, e diz: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Fala comigo. Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Fala, Marta estava ocupada com todo o trabalho. Obrigada, pastor. O pastor fez assim comigo também. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande, olha, mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor fala, né? Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. Fala comigo. Maria escolheu a melhor de todas. Esta ninguém vai tomar. Amém? Amados, essa passagem, quando a gente lê, vamos ser sinceros, né? A gente logo elege uma vilã. Quem é a vilã? Marta. A carnal, Marta, né? Porque ela ficou, Jesus chega à sua casa e ela vai trabalhar, agir. Mas Maria, espiritual, ficou lá, né? Aos pés do Senhor. Mas hoje nós vamos ver de forma diferente. Nós vamos analisar rapidamente Marta e Maria. Vamos estudar Marta e Maria um pouco, ok? Volta para mim lá no versículo 38, nós vamos cada versículo, tá? No 38 diz: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Deixa aí, a um povoado. Irmãos, que povoado é este que Jesus chegou? Aqui não diz o nome, mas qual é o povoado onde morava Marta, Maria e Lázaro? Betânia. Betânia era um povoado pequeno, era um vilarejo, e Betânia era um lugar onde Jesus gostava de estar, porque, além dos seus 3 amigos íntimos, Marta, Maria e Lázaro, era um lugar que Jesus gostava de estar, porque era um lugar aconchegante, era um lugar gostoso, era um lugar calmo, era um lugar manso. Betânia, em hebraico, quer dizer casa dos figos, casa das tâmaras verdes, casa dos pobres. E Jesus gostava de estar em Betânia. Em meio a toda a agitação de Jerusalém e dos outros lugares, Jesus ia para ali, porque ali ele tinha um refúgio. Ali ele descansava. Ali moravam os seus 3 melhores amigos. E Jesus gostava de estar em Betânia. E é interessante, né? Em toda aquela agitação, Jesus, quando ia para ali, era um lugar de refúgio e refrigério para ele, de descanso. É igual, por exemplo, quando a gente vai conhecer um lugar novo, uma cidade pequenininha, um lugar, pela primeira vez. Quando nós chegamos naquele lugar, pela primeira vez, depois a gente vai embora, a gente fala, que lugar gostoso. Já aconteceu com vocês? Que lugar aconchegante. Que lugar maravilhoso. Aí você pensa, vou voltar. Mesmo que você já tenha conhecido, é pequenininho, mas você fala, vou voltar, que lugarzinho gostoso. É a mesma coisa, para Jesus, Betânia era um local aconchegante. Pena que não está aqui presente a nossa amada irmã Betânia, né? Mas, Betânia, se você estiver assistindo, olha como o seu nome é importante, viu? É um nome bíblico, da Bíblia, e era um local que Jesus tinha prazer de estar, porque era um local aconchegante. Amém? Vamos continuar. Aí diz, no versículo 38 mesmo. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Deixa eu só esclarecer também geograficamente. Betânia
ficava perto de Jerusalém, a 10 quilômetros de Jerusalém, em Jerusalém, né, onde tinha o Monte das Oliveiras. Então, assim, aquele povoado ficava próximo a Jerusalém, só para a gente se localizar. 10 quilômetros aqui em Friburgo hoje, seria daqui até o Cão Sentado, daria uns 10 quilômetros, mais ou menos, hoje em dia. Né? Então, assim, Betânia ficava próximo a Jerusalém, que era agitadíssimo, né? Era um centro, mas amém. Aí diz, ali uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Vamos pensar, gente, Marta ouviu falar, Jesus está na cidade. Aí o que Marta fez? Abriu as portas da sua casa para receber quem? Jesus. Quando fala aqui, Marta recebeu na casa dela, é sinal que ela era a dona da casa. Marta, Maria e Lázaro, mas ela era a dona da casa. E ela prontamente fez o quê? Abriu as portas da sua casa para receber Jesus e os outros convidados. Aí a gente vê agora, vamos olhar a Marta. Ela era uma pessoa hospitaleira. Ela é uma pessoa proativa, que logo ela abriu as portas da sua casa. Vem, Senhor, vem para minha casa. Vem para minha casa. Marta era uma pessoa que tinha decisões, que tomava decisões dentro de casa. Ela era a dona da casa. E prontamente, Marta recebeu Jesus na sua casa. Né? Ela tinha uma atitude, ela tinha iniciativa, ela tinha atitude, ela chamava a responsabilidade para ela. Hoje em dia, se Jesus chegasse em Nova Friburgo, ia ser uma disputa danada, né? Todo mundo ia querer receber Jesus. E Marta, o objetivo principal de Marta ali também, agradar ao Senhor. Marta queria agradar ao Senhor. Quando ela abriu as portas da casa dela, ela quis agradar ao Senhor. Agora, vamos lá. A motivação do coração dela era essa mesmo, que o Senhor viesse descansar e estar ali na sua casa. Agora, quantas donas de casa nós temos aqui? Donas de casa. Muito bem, vamos analisar rapidamente. 13 homens. Vamos ver a Marta. Vamos analisar a Marta agora. Viaja comigo, eu gosto de viajar. 13 homens chegam na sua casa de surpresa. Porque Jesus não mandou nenhum mensageiro ir à frente e falar, Marta, prepara a sua casa aí, porque vai chegar, nós vamos chegar aí. 13 homens chegam na sua casa. Tinha iFood. Tinha delivery. Tinha uma padaria perto. Tinha um supermercado perto. Tinha água encanada para lavar os pés, para pegar rapidinho. Tinha. Tinha fogão. Tinha micro-ondas. Tinha air fry. Você imagina, quando a gente recebe 2 pessoas na nossa casa, 3, 4, de surpresa, sempre a gente tem alguma coisinha, né? E mesmo assim, se não tiver, iFood, delivery. Mas não, Marta não tinha nada disso, gente. Marta não tinha nada disso. E outra coisa, tinha que lavar os pés. Era costume, era da cultura lavar os pés por higiene, tá? Era costume, tinha que lavar. E o lavar esses pés também antes de entrar a casa, era um costume também de trazer um refrigério. Aqueles homens vinham quilômetros e quilômetros embaixo do sol escaldante, cansados, com os pés empoeirados que a gente vê, né, no The Chosen, aqueles homens com aquelas sandálias. Agora, você imagina só, aquelas mulheres chegaram, aquelas pessoas chegaram, tinha que preparar comida para aquele povão todo. Era para ficar desesperado, não era, gente? Como dona de casa. E ela queria agradar a todos. Ela queria agradar a todos. Então, a gente fica pensando agora em Marta, né? Será que ela era tão vilã assim? Será que Marta, olha a responsabilidade em cima da Marta preparar comida para aquele povo todo. Além de ser o costume da época de lavar os pés por higiene, sempre o anfitrião, ele lavava os pés, tá? Ou era o anfitrião da casa, ou era um servo que lavava os pés, e era também um sinal, uma forma de mostrar a hospedagem, que a pessoa era hospitaleira, e um sinal de humildade também, de
de humilhação, né? Mas não no sentido, né? O sentido de humilhação de estar ali reconhecendo aquelas visitas, reconhecendo, dando valor àquelas pessoas, ok? Então, agora a gente consegue ver a Marta, né? Ocupada com os afazeres domésticos de outra forma. Agora nós vemos por o versículo, esse versículo agora é o 39. Bem, Maria. Nós vimos que Marta estava lá preocupada em servir, agradar ao Senhor, servir, trazer o alimento para aqueles convidados, no mínimo 13, porque onde Jesus chegava, ia um monte de gente também, né? Sabia que Jesus estava ali, corria todo mundo. E agora a gente vê a Maria. Vamos ver um pouquinho Maria. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Maria sentou-se para ouvir. Vamos ver Maria aqui, gente. Primeiro, vocês imaginam, quando Jesus e os discípulos chegaram lá, provavelmente eu viajo. Então vamos viajar comigo. Né? Maria devia estar ali ajudando a irmã, né? Ajudando a irmã a fazer as coisas. Mas, de repente, Maria ouviu o quê? Começou a ouvir a voz de Jesus ensinando aquelas pessoas ali. Aí Maria, né, devagar, vai largando Marta, deixando Marta com todos os afazeres. Vamos pensar, e foi chegando, né? E foi chegando. E foi ouvindo aquela voz doce, aquela voz maravilhosa. E foi se apaixonando. E foi se aproximando. E foi se aproximando. E foi se aproximando ao ponto de quê, gente? Se jogar. Em outras versões fala quedar-se, quedou-se. O que é isso no grego? Quedar-se, jogar-se. No grego significa jogar ao chão, se lançar ao chão. Marta, quando ouviu, ela não ficou preocupada, sabe por quê, amados? Jamais Marta poderia ter feito, jamais Maria poderia ter feito aquilo. Por quê? A cultura da época não permitia que a mulher viesse se assentar junto com os homens para aprender. De maneira alguma, a mulher, pela cultura, poderia, em hipótese alguma, sentar-se perto dos homens, sentar-se para ouvir. Ela não só sentou, né? Ela quedou-se, ela se jogou aos pés do Senhor. A gente vê aqui que Maria, ela quebrou todos os tabus. Maria foi corajosa. Ela não pensou, eu sou mulher. Eu não posso sentar junto com os homens. Eu só posso servir, porque naquela época as mulheres ouviam os ensinamentos de Jesus quando elas estavam servindo. Quando elas iam onde estava Jesus e os homens para servir, ela aproveitava para ouvir. Ela não pôde, mas ela foi corajosa e ousada quando ela fez o quê, amados? Quando ela foi devagar e se jogou aos pés do Senhor. Maria ali, ela não pensou em nada, ela só pensou, eu quero essa água da fonte. A fonte de água viva estava dentro da casa dela. E, amados, a fonte de água viva está dentro de nós. E o que nós temos feito com essa fonte de água? A fonte de água viva estava dentro da casa dela. E ela começou a ouvir, ela começou a se maravilhar, ela começou a se apaixonar. E ela fez o quê? Não, eu tenho que ficar colado nele. Quem tem que estar aos pés dele? E a fonte de água viva está dentro de nós, a jorrar. E é nós que temos que buscar. E o que nós temos feito com essa fonte de água viva? Nós temos deixado jorrar?
Não, Maria não perdeu a oportunidade. Agora, amados, Jesus viu Maria? Ele viu? Viu. Antes mesmo de tudo acontecer, ele já sabia que ia acontecer. Os discípulos viram Maria sentada ali onde ela não podia estar? Jesus viu, os discípulos viram? Alguém fez alguma coisa para tirar aquela mulher de lá? Jesus viu e falou, deixou. Porque Jesus viu o coração dela, um coração que quer aprender, um coração que queria adorar, um coração que queria beber daquela água. Jesus viu, os discípulos viu, e ninguém falou, Maria, com licença, só os homens, Maria, não. Jesus viu, e ninguém denunciou Maria. Deixou Maria lá. Maria ousada, corajosa. Muito bem, versículo, e Jesus, além de ter visto Maria, Jesus também a observou. Ele observou que ela estava ali. E, amados, Jesus nos observa todos os dias. Assim como Jesus viu Maria, observou Maria, Jesus está nos vendo e nos observando todos os dias. E nós temos observado o Senhor. Nós temos nos assentado aos seus pés, nos jogado, quedado aos pés do Senhor. Ele nos observa. Coloca a mão no seu coração. Fala comigo, Jesus está me observando. Amados, até quando nós dormimos, o Senhor faz o quê? Vela pelo nosso sono. Isso é tremendo. Jesus fica 24 horas nos observando. Por isso Maria não perdeu a oportunidade, porque a fonte de água viva estava dentro da casa dela. E Jesus está nos observando. Até quando dormimos, diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só do Senhor me faz pousar segurança, e fala que Ele vela pelo nosso sono. Esse é o nosso Deus, que nos observa. Muito bem, versículo 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Ok, dá uma parada aqui. Nós já vimos que a responsabilidade em cima dela era grande, gente. Porque ela tinha, do nada, providenciar comida para aqueles homens todos, para aquelas pessoas todas. Ok. Então, chegou perto de Jesus e perguntou. Aqui, Marta mostrou, nesse pequeno diálogo, Marta deleta, Marta delata, vamos dizer assim, um coração pesado. Nesse pequeno diálogo, curto, ela começa a mostrar o seu coração. Quando ela fala que ela estava ocupada com os trabalhos de casa, então chegou perto de Jesus e perguntou. Ela aqui também, amados, ela foi ousada, porque ela poderia entrar ali na sala e falar, opa, ela poderia entrar e fazer alguma pergunta para o mestre, como mulher? Não poderia, porque a mulher não poderia nem falar, é só observar, servir. E ela não. Ela foi lá, imagina, gente, corajosa também, ousada também, né? Marta chega lá, não. Eu fico imaginando Marta, não. Ela chega primeiro, olha Maria. Quando ela olha para Maria lá confortavelmente, aos pés do mestre, e ela trabalhando. Se fosse hoje, a gente já falou o quê? Folgada, né? Nós íamos folgadinha, né? Aí quando ela viu aquilo, ela ralando, ela trabalhando para agradar ao Senhor, para agradar os convidados, ela nem pensou duas vezes.
Foi no ímpeto dela. Quantas vezes agimos no nosso ímpeto, né? Ela foi naquele ímpeto, corajosamente, parou o ensinamento de Jesus e fez uma pergunta. Amados, a palavra que eu estou trazendo hoje não é repreensão para a gente, não. Porque antes de eu dar essa palavra, ela passou no meu coração. Mas é uma palavra para a gente, vamos nos alertar. Nós estamos no 6º dia do ano. Nós ainda temos 300 e o quê? Pastor, que é bom de bater. 359 dias. E o Senhor, Ele está o quê? Querendo nos alertar que é tempo de despertar. Que é tempo de acordar. E ali Marta faz o quê? Ela não perde tempo e ela chega para o Senhor e vai falar com o Senhor, interrompe o mestre para falar com o Senhor. E ela fala, Senhor, não, desculpa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com este trabalho? E ainda colocou a irmã na berlinda, né, gente? A irmã que até então estava ali quietinha, ouvindo esse ensinamento, ela, pá! Ela botou a irmã na berlinda. E ela vai e faz um questionamento para o Senhor. Irmãos, o problema aqui não é o serviço, mas o que ele produz no nosso coração. Não é? Deus sabe que nós temos que trabalhar, porque do suor do seu trabalho comerás. Deus sabe que nós temos que trabalhar. O problema é o peso que isso traz no nosso coração. E qual é o peso que o trabalho, as agitações, a correria do dia a dia está trazendo ao nosso coração? Nós temos que vigiar. E ela vai e interrompe o Senhor para questioná-lo, né? Ela faz um questionamento. Senhor, tu não te importas? Tu não me amas? Amados, só Marta fala isso para o Senhor? Nós somos uma tipologia de Marta. Quando nós chegamos para o Senhor, as coisas estão correndo muito bem, maravilhosamente bem. Tá bom, beleza. Quando não ocorre da forma que nós queremos, Senhor, tu não se importas comigo? Ela aqui questiona o amor de Deus por ela. Ela questiona o amor de Deus por ela. E quantas vezes nós chegamos para o Senhor e falou, Senhor, o Senhor me ama? Será que o Senhor me ama, Senhor? Mas se o Senhor me ama, por que está acontecendo tudo isso comigo? Ou às vezes a gente vai longe. Ah lá, ele é abençoado, tem tudo. Ah lá, mas comigo, coitadinho de mim, ó céus, ó terra. Comigo o Senhor não se importa. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu quero dizer que Jesus não tem filho predileto. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos igualmente. A ponto, Deus ama todos. Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou tanto, que Ele fez o quê? Enviou Jesus para nos salvar, antes mesmo de nós termos nascido. Jesus nos ama incondicionalmente. Bate no seu peito e fala, Jesus me ama. O diabo, ele quer colocar na nossa mente mesmo, porque nós estamos numa guerra, porque Jesus está às portas, e o diabo quer que a gente pense que Jesus não nos ama. Mas quando o diabo vier falar, Jesus não se importa com você, Jesus não te ama, você fala, Ele me ama sim, Ele me amou primeiro. Toma posse do amor de Jesus na sua vida. Não permita que o diabo venha fazer ninho na nossa cabeça, não vamos permitir, mas aceita o amor de Deus. Ele nos ama tanto que a cada manhã a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Ele nos ama tanto que nós somos como a menina dos olhos dele.
Olha que amor tremendo, é o amor de Jesus. E depois dela questionar, ela não parou aí não, gente. Né? Ela fala, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Ela também julgou. Ela primeiro interrompeu, questionou, e ela também fez o quê? Ela julgou. O Senhor não se importa, estava julgando. Mas Ele é o justo juiz. Quem somos nós para julgar o Senhor? Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele é o justo juiz. Aí depois ela fala assim, olha como que ela é ousada, hein? O que, pastora? Exatamente. Eu imagino assim, vamos pensar, viajar comigo. Ela era a dona da casa, eu sou a dona da casa. Eu abri as portas para Jesus. Então, tem que fazer o que eu quero. Não é verdade? Eu sou a dona da casa, eu abri as portas, estou preparando tudo. Então, eu posso interromper, eu posso julgar. E o inimigo faz isso, ele quer que a gente venha julgar, venha questionar o Senhor. E ela vai e fala, além de julgar, de questionar, ela fala, mande! Ela era ousada também, gente. Senhor, mande! Fica imaginando, gente. Senhor, mande! Ela deu uma ordem para Jesus dar uma ordem. Corajosa! Senhor, mande! Eu tenho que rir. Mande que ela venha me ajudar. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu vou orar. Mas se o Senhor não fizer, não é verdade? Quem já não orou, né? Não vamos mascarar. Senhor, eu vou orar. Eu vou jejuar, eu vou orar. Mas se não acontecer, não sei se eu vou continuar no louvor, não. Não sei se eu vou continuar trabalhando na obra, não. Quantas vezes, né? Gente, nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor. Mas nós queremos mandar no Senhor. É verdade ou não? Aqui só pode mexer, ali não, aqui pode. Vamos entregar toda a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida nas mãos do Senhor. E confiar. Mas ela fala, Senhor, mande, ainda deu ordem para o Senhor. Aí, Jesus, doce, maravilhoso, né? Amável, ele vem com diagnóstico. Olha o diagnóstico dele, depois que ele ouviu. Ele vem e fala o que com a Marta? O que ele fala? Marta, Marta. Amados, eu não acredito que Jesus falou, Marta, Marta. Eu viajo. Ou viaja comigo ou não, né? Eu não acredito que Jesus falou, Marta, Marta. Eu acredito que Jesus falou, Marta, Marta. Na Bíblia, às vezes que Jesus fala 2 vezes o nome. Saulo, Saulo. Simão, Simão. Marta, Marta. Jesus fala para trazer uma orientação. Jesus fala para trazer uma palavra rema. Uma palavra que venha trazer um despertamento. Venha trazer uma sacudida para as nossas vidas. Quando ele fala, Marta, Marta. Fala assim comigo. Quando no 3, cada um vai falar o seu nome e vai falar. Eu vou falar, Andréia, Andréia. Como se Jesus estivesse falando com a gente agora. Vamos lá no 3, combinado? Cada um vai falar seu nome. 1, 2, 3. Andréia. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala o nome dela 2 vezes. Fala para ela.
Aí Jesus dá o diagnóstico. Marta, Marta, o 41, por favor. Anda, aí ele dá o diagnóstico. Carinhosamente, ele traz uma palavra para trazer orientação. E ele diz, 41, Marta, Marta, você está agitada. 41. Gabriel, Gabriel, você está distraído. Obrigada, amado. Eu não vou te dar ordem, por favor, coloca o 41. Aí o Senhor responde, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. É diferente hoje, gente. Século 21, agitação, a correria, a ansiedade toma conta do nosso coração. A correria, que hoje você pega o celular, não estou aqui com o meu celular, mas você pega o celular, tá, rapidinho você fala lá, no pastor atende pessoas em outros países, quem diria? Quando a gente fala assim, irmãos, que o 24 horas, parece que está correndo, parece que não tem mais 24 horas. Nem isso não, é a agitação do mundo, a modernidade, a agitação, a nossa correria, que tem feito com que a gente acha que o tempo está voando. Mas ele continua com 24 horas, 365 dias, e por aí vai. Aí o Senhor fala, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Ele reconhece. Ele reconhece que nós precisamos trabalhar. Ele reconhece a nossa correria. Ele reconhece. Ele é amável. Ele é justo. E ele reconhece. E ele reconheceu, você está agitada, você está preocupada. A nossa tipologia de hoje em dia, nós somos ansiosos, agitados, correndo para lá e para cá. Aí ele continua falando o quê? Aí ele... Mas apenas é necessário... Fala com uma é necessária. E quem escolheu? Maria, a melhor de todas. E esta, ninguém vai tomar dela. Marta achou que Jesus ia estar junto com ela, né? Falou, vou lá falar com Jesus, chamar a atenção de Maria, e Jesus está comigo, ele está na minha casa, ele está comigo. Mas não. Ela viajou, né? Quando ela teve a ousadia de ir lá falar, chamar, importunar o mestre, achando que Jesus ia estar colado com ela, né? Aí Jesus fala, não, Marta, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas. Eu volto a falar, Jesus reconhece que nós temos que trabalhar, reconhece que nós precisamos. Mas qual tem sido a prioridade do nosso coração? O trabalho ou Jesus? É para nós hoje, essa palavra é para nós nos atentarmos. Nós estamos começando o ano. Jesus estava chamando Marta para algo maior. Quer estar aos pés dele. O serviço da casa estica. Eu costumo falar isso. Deu para varrer hoje? Não deu. Estica. O que dá para fazer hoje eu faço. O que não deu, estica. Fala comigo. Estica. Faça depois. Mas Jesus tem que ser a prioridade da nossa agenda. Nem tudo que era urgente era necessário naquela hora. Repita comigo. Nem tudo que era urgente era necessário naquela hora. Naquela hora não era necessário. Marta está apavorada. Não era urgente. O necessário lá era estar, quedar-se juntamente com a sua irmã, esticando os afazeres, mas estando aos pés do Senhor. Irmãos, Jesus quer que a gente venha organizar a nossa agenda agora em 2026. Fala comigo, organizar.
organizar a nossa agenda, onde nós vamos colocar Jesus em primeiro lugar, prioridade. A leitura da palavra em primeiro lugar. Os nossos pastores têm batido nessa tecla. Conhecer a palavra, ler a palavra, conhecer. E Jesus aqui está, dar prioridade ao Senhor. Amados, até mesmo hoje em dia, olha a facilidade que nós temos de ter a Bíblia com áudio. Você pode estar arrumando a cozinha e ouvindo. Você pode estar dirigindo e ouvindo. Hoje nós temos essa facilidade. Eu comprei uma Bíblia, ainda está para chegar. Os pastores, os mais antigos, lembra que antigamente a gente comprava aquelas Bíblias desse tamanho assim, com estudo? Eu comprei a Filament. A Filament é uma Bíblia slim, onde você pega, bota a página. Você bota a câmera ali, ela abre. Ela abre os estudos, ela abre imagens. Antigamente, hoje a gente está na modernidade. Eu também tenho umas treinas dessa grossura. A gente nem trazia para a igreja, só usava em casa para estudar. E para a igreja a gente trazia a menor. Né? Exatamente. Mas hoje, Jesus está falando, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas tudo nós devemos o quê? Lançar nas mãos do nosso Deus. E o Senhor aqui, Ele nos ensina a parar para ouvir. Organizar a nossa agenda este ano de 2026 para dar, Senhor, é a prioridade da minha agenda. Abrir realmente o nosso coração, a nossa casa, e o Senhor tem a prioridade. Irmãos, o Senhor não quer que nós podemos conviver com Marta e com Maria. Aqui, o Senhor não está pedindo para a gente escolher ou Marta ou Maria, está pedindo? Não. O Senhor aqui, Ele está falando que nós podemos viver com a Marta e com a Maria de forma harmoniosa, com equilíbrio, como um termômetro, né? Nós podemos ter Marta e Maria, mas priorizar o nosso Senhor. Dar tempo para o Senhor. Amém? Ele nos ama. Amém? O Senhor, Ele nos ama. Vamos ficar de pé neste momento? E vamos falar com o Senhor. Vamos fazer um compromisso com o Senhor, de organizar a nossa agenda, de dar prioridade para o Senhor. Falar, Senhor, eu quero fazer um compromisso. Na minha agenda, o Senhor vai ser a prioridade. O Senhor vai ser o primeiro. Ele nos ama. Se abraça nesse momento. E declara, Ele me ama, mesmo sendo pecador. Jesus me ama. Jesus está me observando. Jesus se importa comigo. Vai falando, Jesus se importa comigo. Jesus me ama. Jesus me observa. Jesus cuida de mim. Começa a declarar isso neste momento. Enquanto nós vamos louvar, declarar isso, que Ele nos ama, mesmo sendo pecadores. Começa a declarar isso para o Senhor, fazer um compromisso. 6º dia do ano, um compromisso com o Senhor. Reconhecer, Marta, nós precisamos. Maria, nós precisamos. Trazer um equilíbrio de Marta e Maria nas nossas vidas. Amém?